7h19, tá sumido o Corinthians, Fabiane. Tá sumido, trabalhando bastante, pensando no Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo contra o Sport na Ilha do Retiro e a chance de, quem sabe, de vez sair dessa briga na parte de baixo da tabela, né, PDV? Porque os concorrentes diretos ali não estão se ajudando e o Corinthians tá fazendo a parte dele, né? Venceu o Fluminense fora de casa, conseguiu um empate importante contra o Palmeiras, venceu o Vasco fora de casa, então foi suficiente para dar uma respirada e, quem sabe, almejar coisas maiores via Campeonato Brasileiro. Eu queria começar o giro de notícias do Corinthians aqui com uma importante do feminino, tá? A Yaya, que é meio-campista do Corinthians feminino e também da seleção brasileira, foi prata nas últimas Olimpíadas, foi vendida pelo Corinthians ao Paris Saint-Germain da França e são valores significativos para a modalidade, $150 mil. A Yaya deixa o Corinthians para ser reforço do PSG, que é também uma das referências em futebol feminino no planeta. Além disso, apesar do futebol estar realmente focado no dia a dia, a gente trouxe há pouco que o Martinez vai voltar a ficar à disposição, o Ranieri deve ser opção no banco de reservas, enfim, os bastidores do Corinthians seguem pegando fogo como sempre. Porque há cerca de 2 semanas, o Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, deu início ao processo de reforma estatutária no Corinthians, algo que as organizadas pressionaram bastante e nesse momento, durante o mês de setembro, é o período em que as propostas são formuladas e levadas ao presidente do Conselho. A gente teve acesso com exclusividade a um documento enviado pelos sócios Antônio Roque Tadini e Cirilo Cavalheiro Neto, sugerindo a essa reforma estatutária do Corinthians uma separação contábil do futebol ao clube social. O que isso significa? O que o futebol recebe de dinheiro é para pagar as contas do futebol. Ele vai ter um departamento financeiro próprio. O que o clube social recebe de dinheiro é para pagar as contas do clube social. E por que isso é tão importante? No balancete divulgado agora há poucas semanas e que diz respeito ao primeiro semestre do exercício de 2025, o Corinthians apresentou um lucro de R$30 milhões no futebol e um déficit de R$90 milhões no clube social. O que é o clube social? Esportes olímpicos, esportes amadores, entre outros. Até o futebol feminino entra nessa conta, mas não entra nessa solicitação de reforma estatutária que deixaria o feminino aliado e junto com o departamento financeiro do futebol masculino, bem como as categorias de base. Mas seria uma forma do futebol do Corinthians ser menos afetado pela crise financeira que o clube vive há muito tempo. E convenhamos, um déficit de R$90 milhões com esportes olímpicos em 6 meses... é um negócio bizarro. O Corinthians entregou um balanço que poderia ter superávit de 30 milhões com um déficit de 60 milhões e, por consequência, um aumento na dívida. Então, achei uma proposta interessante desses 2 sócios, um deles até que concorreu à presidência, o Antônio Roque Tadini, mas vamos ver como isso vai ser levado adiante, porque o Corinthians, em dado momento de sua história, foi sustentado pelo clube social. O clube social sustentava o futebol. Atualmente é o caminho contrário. Atualmente o futebol gera muito mais dinheiro do que o basquete, o futsal e outras atividades do próprio clube, PDV. Tá certo. Importante, né? Você separar. É o que muito se fala do São Paulo também. Mas o Corinthians tem muito a ver com essa parte financeira, né, Fabiano? 100%. E a gente tem que lembrar, muitas vezes quando a gente discute uma possível recuperação financeira do Corinthians, vem à tona o modelo adotado pelo Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo, na última década. E o Bandeira de Melo, em dado momento, ele chegou a desativar os esportes olímpicos. Falou, enquanto a gente não arrumar a casa, não vai ter basquete, não vai ter futsal, não vai ter natação, não vai ter vôlei. E o Corinthians, apesar desse saldo negativo do ponto de vista financeiro, ele é muito tradicional em outras modalidades, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar do futsal do Corinthians, do basquete do Corinthians, enfim. Então, você tomar uma decisão de anular esses esportes olímpicos pelo lado financeiro vai ser bem aceito na torcida, mas não vai ser bem aceito por quem elege presidente, que são os associados. Então isso é algo que o Corinthians vai ter que ver com bastante cautela, porque são realmente muito custosos, mas ao mesmo tempo são fortíssimos elementos para eleger presidentes e conselhos, chapas de conselheiros no Corinthians. Então, da parte política é isso. O Osmar Stabile tá tranquilo, tá, gente? Eu fiquei tanto tempo aqui falando de impeachment, de Assembleia Geral. Não, quanto a isso tá tranquilo, só a discussão realmente quanto à reforma estatutária.
Dentro de campo, repetindo mais uma vez, Ranieri, que estava machucado, deve ser opção no banco contra o Sport no domingo. José Martínez deve ser escolhido para o time titular. Memphis Depay dificilmente volta, teve aquele edema, um probleminha muscular leve, mas não deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. E uma escalação com Hugo Souza no gol, trio de zaga de André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri, meio campo com Mateuzinho, Maicon, José Martínez, Bidon e Bidu, e a dupla de ataque de Vitinho e Yuri Alberto. Boa, Fabiane! No domingo, então, você estará em Sport e Corinthians. Com Ulisses Costa e Ronaldo Giovanelli aqui na Bandeirantes. É isso, a gente volta já já aqui nos Donos da Bola.